Boa noite a todos, sejamos bem-vindos para mais um encontro do Grupo Espírita Irmã Clementina, o Evangelho da semana, um Evangelho especial que nós queremos dedicar em homenagem a Isabelinha, que é a mentora espiritual da nossa casa, que nós comemoramos aí o seu desencarne sempre em julho, e a Dona Claudete Gobetti Busquets, nossa eterna presidente, que esteve à frente do Irmã Clementina por mais de 50 anos, seguiu a obra da fundadora, da Dona Antônia, com tanta propriedade. E nós somos imensamente gratos a essa irmã querida, estamos certos de que ela já está nos ajudando, ela já está nos amparando lá de cima, com muita luz, com muito amor. Então, que a noite de hoje nós possamos expressar nossa gratidão a essas irmãs que tanto olham por nós. E assim, meus amigos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a espiritualidade maior pelo amparo, pela proteção que nos dão a todo instante, que possamos ter o aprendizado na noite de hoje com o Evangelho, que possamos nos aproximar de Deus, de Jesus, recebendo as suas bênçãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos, então, estudar um pouquinho, fazer as nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que fala bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro item, o que se deve entender por pobres de espíritos, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencido de que são suficientemente bom para bem governá-lo. Tomando sua inteligência medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, é por isso esteja fora do seu alcance, mas porque o orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos se desnem por tudo o que não seja visível no mundo e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento a acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, neste mundo invisível,
que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrem e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem a quem o-las por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração, humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humanidade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho a revolta contra ele. Mais vale, portanto, a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. É assim então, meus amigos, que ele nos traz bem no início do capítulo esse alerta, que nós temos seres humanos, e muito nós enquadramos nessas qualidades, que se julgam superior até a Deus, que por medo, por receio de ter algo superior a eles, chegam a recusar a divindade. Chegam a recusar tudo o que acontece ao seu redor. E quando acabam aceitando que existe algo superior, que existe algo além, recusam que eles podem atuar aqui no plano Terra, que podem interferir no plano Terra, porque acham que tudo pode ser resolvido pelo homem. E quantos exemplos nós não temos de que Deus está sempre no comando, de que Deus está sempre comandando tudo numa obra muito perfeita, Momentos atuais, como a pandemia que vivemos, ou tantos outros que já tivemos na existência terrestre, deixam bem claro que o homem é parte de um elenco. Nós temos um papel muito pequeno para o todo. Importante, mas pequeno. Somos muito importantes para nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Mas Deus é que tudo sabe. Deus que tem o comando perfeito de tudo aquilo que nós temos que evoluir, aprender. Então, no momento em que o homem se acha superior, vem uma catástrofe e acaba com o país. E acaba, como nós já vimos. Vem uma tempestade, vem uma pandemia. Então, nós sabemos que nós somos, sim, parte desse todo. E por isso nós temos que ter essa sabedoria de ter a humildade perante Deus. Como ele diz, a humildade nos seria a submissão a Deus, enquanto que o orgulho seria o oposto. Seria a revolta contra Deus, seria não aceitar a sua vontade, não aceitar que nós, na nossa tão humilde condição, nós estaríamos podendo tudo. E, na verdade, nós não podemos nem o básico, sem a humildade, sem essa consciência, nós não conseguimos nem fazer o que é bom. Como praticar a caridade, por exemplo, se nós não entendermos que somos todos iguais? Se nós não nos nivelarmos uns aos outros, aos nossos irmãos, se nós não tivermos o entendimento de que Deus nos criou iguais, com condições de evolução, cada qual da sua forma, que tudo, a nossa existência tem um propósito de aprender, de crescer, de nos ajudarmos uns aos outros. Como existiria caridade sem isso?
como que esse orgulho, né, poderia permitir que as nossas limitações não fossem assumidas, porque assim acontece. Nós, por orgulho, esquecemos, né, que temos erros, que temos limitações, que nós pouco entendemos muitas vezes os desígnios de Deus e que nós temos que ter a fé, a perseverança, de saber que Ele vai nos dar o melhor e com essa resignação seguir adiante, acreditando, tendo confiança. Sem a humildade, nós não vamos assumir os nossos erros e nós vamos dar, sim, lugar ao orgulho, né? Nós vamos achar que tudo nós sabemos, né? Nós vamos ter a consciência de que nós temos que muito aprender, muito evoluir. Nós não vamos ter a humildade de reconhecer para nós mesmos que somos falhos, de nos perdoar, assim como nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós não vamos ter a humildade de saber que nós temos que nos esforçar para melhorar. Não, somos bons, estamos perfeitos, está tudo certo, vamos embora. E continua fazendo os mesmos erros. Não é isso que Deus quer. Não é esse ser puro que Deus quer, né? Então, a gente vai percebendo que, como ele disse, o orgulho é o grande adversário dessa humildade que a gente precisa tanto em nossas vidas. Esse orgulho, ele atrapalha o nosso discernimento. Esse orgulho atrapalha as nossas relações, né? Esse orgulho, ele nos leva a cometer muitos enganos, em todos os sentidos, né? Claro que nós temos que nos orgulhar do que nós somos. Nós temos que ter orgulho das boas ações nossas. Nós temos que ficar felizes quando nós reconhecemos que estamos melhorando, evoluindo moralmente. Mas esse orgulho não é para nos vangloriar, e muito menos para rebaixar o nosso próximo. Nós percebemos que nós já entendemos algo e o nosso próximo não entende, é reconhecer que estamos em condições diferentes e que a seu tempo ele também vai ter que entender. E a nossa obrigação, com humildade, seria ainda auxiliá-lo, ajudá-lo nessa evolução. Mas quantas coisas nós podemos, né, poupando esse orgulho, tendo a humildade em nossas vidas, encontrar de alegria, de felicidade, né? Se nós entendemos que somos iguais, se nós entendemos que somos irmãos e temos que melhorar em diversos aspectos, né, que todos temos para crescer em entendimento e na prática do bem, nós vamos perceber que são simples ações que pouco a pouco têm que ser transformadas, né? Nós temos que nos doar tanto a nós como ao nosso próximo, né? Nós temos que ter essa humildade para com ambos. Nós temos que trabalhar de uma forma em que a nossa fé, de que a nossa sabedoria, ela esteja naturalmente presente em nossos atos. Nós temos que praticar esses valores. E aí nós vamos vendo que, né, quantos lares, né, são simples, não tem nada, e com tanta humildade, tanta pobreza, muitas vezes, tanta falta, às vezes até, do alimento, do básico, mas são felizes. Tem luz, tem paz. Por quê? Porque são humildes de coração. Porque aceitam a vontade de Deus. E Deus, pouco a pouco, supre as suas necessidades principais, verdadeiras. Quantos, né, seguem a vida aceitando a vontade de Deus? Quantos seguem a vida passando por provações enormes, sem se revoltar? Sem pôr o seu orgulho de questionar a vontade de Deus, falando, não, eu não merecia isso,
Ou olha o que ele tem, eu não tenho, olha isso, não, poderia ser diferente, não, porque eu tenho certeza que eu mereço. Não, nós não sabemos de nada, gente. Nós não temos certeza de nada. A única certeza que a gente tem que ter é que a gente tem muito para aprender. A única certeza que a gente tem que ter é que Deus quer o melhor para nós. E assim nós vamos encontrando força, resignação. Assim nós vamos trabalhando, né, os nossos valores sem nos revoltar, aceitando, né, cada vez mais as coisas com naturalidade. E naturalmente elas vão se resolvendo. Naturalmente nós vamos diminuindo os conflitos em todos os aspectos, né? As relações familiares, amigos, o orgulho só destrói, né? Como a gente pode ter um pai de família, uma mãe que não respeita o seu próximo, o seu filho, que se acha superior? Então o cara chega na rua e ele vem do trabalho, que ele tem um cargo importante, que ele ganha o seu dinheiro, e ele chega lá e acha que todo mundo tem que fazer o que ele acha certo. E nem sempre ele vai estar certo. Ou mesmo que esteja, ele tem que entender que a sua esposa tem as suas vontades, tem o seu modo de ser, de agir, tem defeitos e qualidades tal qual ele. O mesmo vale aos seus filhos. E, de novo, se ele tiver a humildade de saber que a condição social dele, que a condição intelectual dele não é nada mais do que algo que Deus permitiu que ele tivesse, e que outros todos terão a seu tempo, ele vai buscar os valores verdadeiros. Ele vai desenvolver outros aspectos em sua moral. E aí ele vai tentar praticar ações que vão lhe ajudar a melhorar o seu entorno. Então ele vai chegar em casa e ele vai se dedicar à sua família. Ele vai conquistar o amor dos seus filhos, da sua esposa. Ele vai se preocupar com seu amigo. Ele vai aprender a encontrar o perdão. Quantos de nós não passamos anos, muito tempo, com aquela mágoa, com aquele sofrimento, com aquela discórdia, com aquele desentendimento que só atrasa a nossa vida? Como se diz, nós ficamos arrastando as correntes, né, que nos prendem aquilo que não nos traz bem algum. Alimentamos um desentendimento que muitas vezes uma ligação, sem nem pedir perdão às vezes uma conversa de falar estava com saudade de você, é suficiente para colocar de lado um desentendimento que estava afastando as pessoas há tanto tempo. Ah, mas uma hora vai ter que tocar na ferida? Sim, toca na ferida no momento certo, mas sem crítica. Toca na ferida pedindo desculpa. Mesmo que você não tenha errado. Peça desculpa por ter dado mais valor àquilo do que realmente merecia. Porque, invariavelmente, é isso que nós fazemos. O nosso orgulho, de novo, nos faz querer estar certo. Nos faz querer ver que o outro poderia ser diferente. Nos faz ver tudo em relação ao outro. Mas será que nós não deveríamos ver primeiro em relação a nós mesmos? Será que nós não deveríamos nos questionar e falar, peraí, não posso mudar isso, mas eu posso aceitar. Isso não vai me fazer um mal tamanho, ou melhor, não vai me fazer um mal maior do que eu permitir. Então, eu vou conviver com isso da melhor forma. E vou manter todo o resto que pode ser muito melhor. E normalmente nós deixamos que as relações se corrompam, né? E nós vamos arrastando isso ao longo do tempo. Então a humildade em lidar com as pessoas, a humildade em praticar a sabedoria, de entender que nós não sabemos nada, né? De que quanto mais nós soubermos, mais nós vamos ter que aprender. Por quê? Porque nós vamos aumentar o nosso ângulo de visão. Hoje, nós entendemos muito mais a vida do que no passado. Por exemplo, nós espíritas, que seguimos a doutrina,
nós temos todo esse amparo que a espiritualidade nos dá. E temos essa oportunidade de estar discutindo, de fazer nosso evangelho, de conversar, de trocarmos ideia, de buscarmos esse ensinamento um com os outros. E aí a vida começa a nos mostrar. Ah, mas estava ali? Sempre teve. Só que a gente não via igual. Por isso que eu digo, quanto mais nós aprendemos, mais nós observamos tudo que está ao nosso redor. Mais nós vamos entender que nós somos parte desse todo e que nós temos que colaborar para que o todo seja melhor. É nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Simples assim. Só isso. Com humildade, a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Consegue amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente, com orgulho, não consegue amar ao próximo como a si mesmo, nem a Deus sobre todas as coisas. Com essa humildade, nós podemos encontrar a nossa paz. Nós podemos purificar os nossos corações. A gente pode, pouco a pouco, ir purificando a nossa alma dos erros do passado. Nós vamos praticando o bem, né? Nós vamos encontrando, vamos tendo força para desenvolver outras virtudes que viram um efeito multiplicador em nossas vidas. Nós vamos encontrar mais momentos de alegria, de felicidade, né? Tudo isso vai nos aproximando de Deus, tudo isso vai nos dando, quem sabe, a condição de um dia sermos aí os pobres de espíritos, né? Nos unirmos a eles, né? Com merecimento de Deus. E aí, então, encontrar o verdadeiro tesouro para a eternidade, aquilo que a gente realmente vai levar para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Chico Xavier diz que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Aceitação, né? Apesar de tudo que aconteceu, a gente está no direito, a gente pode, mas a gente vai falar, graças a Deus, está tudo certo. Vai com Deus, no seu tempo as coisas se resolvem. A gente não se revolta. E uma outra frase que eu achei muito interessante, não é do Chico, mas é muito lógica. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. E aí, gente, sabedoria é inteligência, né? Sabedoria é aprender o que realmente tem valor. E a humildade é a parte mais bela disso. Acho que é isso, que nós possamos praticar essa humildade, possamos trabalhar esse nosso orgulho sempre muito presente, para que ele tenha cada vez menos destaque nas nossas vidas e nos atrapalhe menos, né? E assim, amigos, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, vamos pedindo que esse Pai amado abençoe, proteja todo o nosso planeta, que o nosso planeta Terra esteja iluminado com muito amor, que os humildes tenham cada vez mais participação em todos os momentos da vida de todos nós, que nós possamos ter dirigentes humildes em todos os países, que nós possamos ter pessoas do bem, humildes, praticando o amor, a caridade, que nós possamos ser parte desses irmãos que praticam esse amor igualmente. Que todos os nossos irmãos que passam por dificuldades sejam amparados, que todos esses irmãos que enfrentam esse momento tão difícil da pandemia sejam igualmente amparados. Que nós possamos vibrar com muito amor, com muita luz, por todos aqueles que tiveram partida para o plano maior, pelos seus familiares, por todos aqueles que enfrentam os momentos difíceis. Que com fé, com resignação, com amor em Deus, encontre o fortalecimento necessário.
que possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muita sabedoria. Que assim seja, graças a Deus.